Está começando o episódio número 8 do podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Aqui abordamos temas como mudanças climáticas, prevenção de risco e crises, combate à desinformação e a importância da abordagem integrada de uma só saúde. Eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. O podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento integra o plano de ação entre Embrapa e Fiocruz para combater a crise climática no Rio Grande do Sul. Acompanhe o podcast pelo Spotify e pelo YouTube da Rede Saúde Única e siga o RSU Fiocruz no Instagram para assistir aos nossos cortes. Falando diretamente dos estúdios da ProHub na Famecos da PUC-RS, eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz. Hoje iremos contar com a participação de Gerson Fauti, professor do curso de graduação e pós-graduação de Geologia da Unicinos e coordenador do Instituto Tecnológico de Micropaleontologia. Doutor em Geologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, Gerson coordena o projeto internacional do IODP-CAPES, que realiza expedições científicas em águas ultraprofundas em diferentes oceanos, bem como o projeto na Antártica, ProAntar do CNPq. Ambos buscam reconstruir as condições climáticas do planeta nos últimos milhares ou milhões de anos. Oi, Gerson, tudo bom? Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? E discutir um tema tão relevante. E temos a satisfação de receber Paulo Barrocas, oceanógrafo com doutorado na Universidade do Estado da Flórida. Atualmente é pesquisador titular do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, onde desenvolve pesquisas e leciona nos cursos de pós-graduação da Fiocruz. Paulo atua nas áreas de saúde ambiental, principalmente na vigilância da qualidade da água, de consumo e questões sanitárias e monitoramento de metais em sistemas aquáticos. Seja muitíssimo bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer poder discutir esse tema tão relevante para todos nós. Contamos também com a participação da nossa integrante fixa do podcast, Melanie Dutra, professora da Unicinos, especialista em neurociência e divulgadora científica. Obrigado, Mel. Muito obrigada, gente. Nosso podcast conta também com o apoio editorial de Aieska Pellegrini, pesquisadora da Embrapa. No episódio de hoje, Uma Só Saúde e o Pulmão Azul do Planeta, mergulhamos no papel vital dos oceanos. Eles funcionam como um verdadeiro pulmão azul, produzindo mais de 50% do oxigênio que respiramos e ajudando a estabilizar o clima. Além disso, atuam como um dos maiores reservatórios naturais de carbono do planeta, absorvendo cerca de 25% do dióxido de carbono emitido. Os oceanos absorvem calor, regulam o ciclo da água e influenciam diretamente a vida das nossas cidades. São também fonte de alimento, renda e cultura. Os oceanos abrigam mais de 2 milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas pelo ser humano. Essa biodiversidade extraordinária é fonte de alimento e de renda, mas também nos inspira e nos encanta. Há milênios a humanidade entoa canções sobre as maravilhas do mar, sempre com respeito e reverência. Cuidar dos oceanos é mais do que preservar a vida e a saúde do planeta. É também proteger a nossa cultura e as raízes de inúmeros povos. Bom, e aí, entrando nesse tom poético, né, eu queria começar o podcast falando sobre pulmão azul, né? O que é isso? Já que a gente fala de pulmão azul, pelos oceanos serem responsáveis por mais de metade da produção de oxigênio do planeta, na prática, o que significa depender tanto de micro-organismos marinhos para o ar que respiramos e também para a estabilidade climática? Paulo, você pode começar a discussão e depois a gente traz aqui para a mesa? Posso sim. É porque a gente normalmente pensa, né, tem sempre essa imagem, né, da floresta amazônica e dos ecossistemas terrestres, principalmente das florestas tropicais, que são importantes, são relevantes, mas não é muito do conhecimento da população em geral, que nós temos também uma grande produção, né, de oxigênio nos oceanos, a partir da fotossíntese, principalmente, né, do fitoplâncton marinho, e tem estimativas que pelo menos 50%, talvez 75% do oxigênio produzido no planeta vem da fotossíntese na camada superficial dos oceanos, né? Então é bastante relevante a produção de oxigênio para esses organismos nos oceanos. E lembrando, né, que os oceanos cobrem mais de 70% do planeta, então você tem uma vasta área do planeta coberta pelos oceanos. Não, é exatamente isso. Quando a gente era, há muito tempo atrás, mais
jovem, né, a gente sempre ouvia falar a respeito da importância das florestas em relação à produção de oxigênio, mas esquecemos durante muitas décadas a respeito da importância do oceano, que nem ele falou. Então, assim, a gente tem um grande potencial de produção de oxigênio e tão concentrado nos oceanos, e boa parte da população continua sem saber dessa importância, né? E eu ainda destaco, eu que sou um cara que trabalha com paleontologia, geologia, etc., destaco que a vida, as formas mais complexas surgiram na Terra, nos oceanos. Então, a importância dos oceanos, historicamente, geologicamente, é muito grande, e a população em si não tem esse conhecimento. Mas e para a estabilidade climática? Qual é a relevância dos oceanos? Gigantesca. Né? Nós temos aí uma massa gigantesca, 70% da área da Terra é constituída de água, e uma vez esse oceano aquecendo ou resfriando, muda completamente as condições climáticas da Terra. Né? Então, o que está se debatendo bastante nos últimos tempos é a velocidade disso. Por quê? Porque geologicamente, né, a Terra melhor, os oceanos, né, eles sempre aqueceram e resfriaram. Então, o tempo geológico marca e mostra essas variações gigantescas, só que elas são lentas ao longo de milhares de anos. E o que a gente está vendo ultimamente é que existe uma velocidade considerável que está impactando muito o clima na Terra. Vamos continuar aqui com essa discussão, professor. Em 2024, o conteúdo de calor dos oceanos, da superfície do mar, atingiu o recorde. Como é que esse acoplamento calor-umidade do oceano reorganiza chuvas, esses extremos, e a saúde costeira? Vamos pensar aqui no nosso Atlântico Sul. E eu acho que caberia aqui para a nossa audiência começar explicando o que é saúde costeira, e aí então falar um pouco mais sobre o que representa esse acoplamento do calor-umidade no oceano. Ela é gigantesca, porque a evapotranspiração que vai acontecer em função do aquecimento vai transformar as condições climáticas drasticamente. E está transformando, né? A gente tem alguns exemplos que estão acontecendo no mundo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em face de algumas mudanças que estão acontecendo nisso. Agora, o litoral nosso vai ser fortemente impactado, né? Por questões climáticas dos furacões, ventos fortes, chuvas em excesso, e depois, progressivamente, a subida do nível do mar, né? Então, a gente está passando por uma transição planetária de novas condições e novas frentes, né? Paulo, gostaria de complementar, gostaríamos de te ouvir sobre essa questão. E acho que valeria reforçar qual é a diferença entre saúde costeira para a audiência e saúde de cidades que não estão no nosso litoral. Há alguma diferença quando a gente considera que o mar está em uma temperatura elevada e acaba que chuvas extremas acontecem em todas as regiões do país? Ou do território? Então, Gustavo, deixa eu tentar voltar um pouco atrás, talvez para recuperar e complementar um pouco o que o Gerson falou. Assim, a fonte de energia para o sistema planetário é a energia solar, tá? E você tem um saldo positivo na região tropical, né? Chega muito mais energia do que é emitida de volta para a atmosfera, e você tem um déficit na direção fora dos trópicos, né? Acima dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, o que acontece? Você cria um fluxo de energia e basicamente pela atmosfera e pela hidrosfera, pelas correntes oceânicas e as correntes atmosféricas, que vão transferir esse excesso de energia da região tropical para a região fora dos trópicos, né? E aí, nessa transferência de energia, que se dá basicamente, né, a partir das correntes oceânicas e das correntes atmosféricas, você tem basicamente transporte de calor. E o jeito como a natureza faz isso, como o professor Gerson já comentou, é justamente evaporando e precipitando água, né? É uma das principais formas de transferência
de energia através do calor, principalmente das regiões tropicais para as regiões fora dos trópicos. E esse fluxo, né, de energia, o que está acontecendo? Ele está se intensificando muito, muito rápido, né? Então é uma questão de velocidade, como o professor Gerson falou, né? Do ponto de vista de equilíbrio do planeta, por exemplo, o fundo dos oceanos tem muito mais carbono, né? Quando a gente pensa no ciclo do carbono. Mas o problema é que a velocidade que a gente está jogando, né, os gases de efeito estufa, tipo CO2, faz com que essa velocidade seja muito mais rápida do que os processos naturais, né? Por exemplo, a circulação termoalina dos oceanos, você tem uma escala de 1000 anos, né? E enquanto você está adicionando CO2 na atmosfera muito rápido. Então, esse desbalanceamento está fazendo com que você tenha fluxos de energia, fluxos de calor, então de evaporação, de precipitação, né, que é o jeito que você transfere a energia de uma região para outra, muito intensificados. Então você começa a ter eventos climáticos extremos, né, acontecendo, né, tipicamente, né, a gente escuta nos jornais, o que estava previsto para chover durante um mês, choveu em um dia, né, a tragédia que aconteceu na região onde vocês estão, no Rio Grande do Sul, que, aliás, havia uma previsão no último relatório do IPCC de um aumento da pluviosidade na região sudeste da América do Sul, ou seja, na região sul brasileira. Então, toda essa intensificação dos processos, dos fluxos, por conta das atividades do homem, né, das atividades antropogênicas, fez com que esses fluxos sejam muito mais rápidos do que os processos naturais que tem para compensar esses fluxos. Eu não sei se eu derivei um pouco da tua pergunta original, me perdoa. Porque eu fiquei ouvindo o professor Gerson e queria adicionar essa questão da diferença da energia dos trópicos para fora da região tropical e como a natureza, na verdade, está sempre tentando reequilibrar, né? Isso. Então, se tem muita energia aqui, tem muito calor aqui, eu vou evaporar a água e vou precipitar, eu vou transferir através das correntes oceânicas, das correntes atmosféricas e tentar reequilibrar isso. E a partir do momento que você intensifica o fluxo, você também intensifica esses processos. Então, se a gente olhar, por exemplo, com carinho a questão dos furacões, né, ou tufões, aí vai depender de qual oceano que você está falando, eles adquirem outros nomes, mas basicamente é o mesmo fenômeno que tem como motor o oceano aquecido. Então você tem furacões no Atlântico Norte, você tem no Pacífico Norte, você tem no Pacífico Sul, você tem no Oceano Índico. No Atlântico Sul tropical, até onde eu saiba, o professor Gerson pode me corrigir, a gente ainda não teve uma expressão de ciclone tropical. Já está chegando na região sul do Brasil, principalmente, né, na região onde vocês estão, ciclones extratropicais, que já são tempestades sérias e tudo mais. Mas o Atlântico Sul ainda não está formando na região tropical essas tempestades extremas. E a perspectiva, né, porque uma das questões centrais, né, da crise climática, mudança climática, emergência climática, como você queira chamar, é que os oceanos estão esquentando. Então, uma das questões do pessoal da oceanografia física é justamente essa. Será que o Atlântico Sul, na região tropical, com a geomorfologia que a gente tem na bacia oceânica, vai também formar esses furacões como a gente vê nos outros oceanos? Perfeito. Muito bom. Mel, passamos? Então passamos. Bom, e aí falando dessa expansão térmica da água, a ela é atribuída a aceleração do nível do mar, né? Que o ritmo vem crescendo. E aí eu queria perguntar para vocês o que essa aceleração implica para as cidades de todas as regiões do Brasil, porque isso significa muito para as regiões costeiras, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos enchentes na Serra, né? Gerson, pode começar. E quais medidas também a gente pode tomar? Agora, para quem assim, estamos vivendo num mundo de constantes mudanças e mudanças climáticas, certo?
essas regiões à beiras de rios, principalmente aqui na região sul do Brasil, regiões que ficam próximo ao litoral, cordão litorâneo, todas elas vão ser impactadas nos próximos 100 anos. O evento climático que a gente viveu nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul é um reflexo de todas essas mudanças que a gente tem passado. E essas cidades, elas estão mal localizadas, certo? Por exemplo, Porto Alegre, ela foi inundada, mas ela está numa região ribeirinha, próximo a um delta de um rio, onde, historicamente, recebeu grande quantidade de sedimentos e águas, né, nos últimos milhares de anos. São Leopoldo, da onde eu venho, ela é uma região de banhado. Na década de 40, já foi dito várias vezes que as cidades do Vale do Taquari, onde foram inundadas, eram cidades que não poderiam estar naquela posição, né? Então, primeiro existe o posicionamento um pouco equivocado de determinados lugares que cresceram, né? Mas a gente tem provocado e procurado ter algumas ações que evitam essas catástrofes climáticas e ambientais que estão acontecendo nas cidades. Por exemplo, a construção de diques, né, que existem numa cidade como Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo e etc. Mas são muito caras, né? O certo seria evitar que populações ocupassem esses lugares, né? E também a gente tem que fazer com que determinadas ações climáticas sejam mais eficientes e façam com que a gente tenha menos problemas ambientais e que acarretam em determinadas mudanças que a gente está observando, né? Então, por um lado, você tem o aumento do nível do mar, né? E isso está bem caracterizado, os relatórios do IPCC deixam bem claro isso. E que não só são pela expansão térmica, como você falou, né? A água está esquentando e quando a gente esquenta a água, se você fizer isso no teu fogão em casa, você vai ver que o volume vai aumentar. Mas também o volume de água que está chegando nas bacias oceânicas está aumentando, porque você está tendo o derretimento das geleiras continentais e você também está tendo um derretimento das calotas polares, tanto no Ártico, né? Que agora já está passando períodos que ficavam cobertos de gelo, que não está mais ficando, como também na Antártica. Então, assim, tanto nos polos quanto nas geleiras continentais, você está derretendo. Então, o volume de água está aumentando, essa água está esquentando, então esses dois fatores combinados realmente levam ao aumento do nível do mar, que está bem documentado, bem caracterizado, com uma escala global. Evidentemente que, dependendo da costa, da linha de costa, algumas características regionais, você pode ter um aumento maior ou menor, né? Mas esse aumento do nível do mar, por exemplo, já causa problema na desembocadura, por exemplo, do Rio São Francisco. Você já tem a penetração muito maior do mar, o que está levando um aumento da salinidade no estuário, em várias zonas estuarinas, justamente porque o oceano está aumentando, está crescendo o nível. E, por outro lado, por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, você tem a diminuição da vazão do rio. Então, você tem menos água doce chegando, né? E o oceano aumentando o nível do mar. Então, você começa a ter, nas zonas estuarinas, o avanço do mar. Por outro lado, você tem uma série de ecossistemas costeiros, por exemplo, os manguezais, tipicamente nas regiões tropicais, que sofrem com uma série de ações antropogênicas, né? Destruindo esses manguezais. Eu moro no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, que é a segunda maior baía do Brasil, tinha uma grande extensão de manguezais e hoje em dia você tem apenas uma área dentro da Baía de Guanabara, que é a área de proteção ambiental de Guapimirim, onde você tem um resquício de manguezal, mas o ecossistema da Baía de Guanabara era todo coberto com manguezais, né? E esses sistemas, esses ecossistemas dos manguezais, assim como os recifes de coral, eles protegem a linha de costa, né? Tanto do avanço do mar, quanto de tempestades, né? Tempestades extremas. Eu estava falando há pouco da questão dos ciclones, quer seja eles tropicais ou extratropicais. Então você tem esses sistemas naturais que nos protegeriam e a gente, de uma certa forma, está
impactando, aliás, de diversas formas a gente está impactando esses ecossistemas. No caso dos manguezais, tem muitos aterros, tem muito corte da vegetação de manguezal. No caso dos recifes de coral, também a questão da acidificação, né, a questão da perda dos oxigênios, também na água superficial dos oceanos, tudo isso está impactando os recifes de coral, então está havendo um embranquecimento, né, como é falado quando os recifes de coral perdem as algas, né, do zooxantela e fazem simbiose. Então, a gente perde esses sistemas costeiros, ecossistemas costeiros, que nos protegem. E, por outro lado, com a migração, né, com o aumento do nível do mar, que esses ecossistemas tenderiam a se adaptar, por exemplo, a migrar no interior para poder se adaptar ao novo balanço de forças em relação ao nível do mar, tem um problema, porque nós estamos na linha de costa, nós construímos as nossas cidades, então tem um problema para esses ecossistemas, porque o mar está subindo e ele não pode ir em direção, por exemplo, ao continente para se readaptar, porque não tem espaço, né? Então, todas essas questões da gestão costeira, né, da gestão das cidades, como o professor Gerson estava falando, isso é uma questão central para a gente poder mitigar os impactos que estão acontecendo e que virão com as mudanças climáticas. Eu só gostaria de acrescentar um detalhe bem importante, complementando o que foi falado. A Lagoa dos Patos, que é um mar de água doce que a gente tem aqui, a gente tem uma cunha salina que ela se concentra na parte muito próxima da cidade de Pelotas e Rio Grande. Com a mudança do ciclo hidrológico e com o aumento do nível do mar, essa cunha salina vai se aproximar muito de Porto Alegre. Então, Porto Alegre pode ter problemas no futuro em função dessa salinização da água da Lagoa dos Patos. Muito bem lembrado. E fazendo um gancho... Gerson, só para... Posso? Só para pegar o gancho do Gerson. Eu faço daí depois. Nós temos... eu estou na Fiocruz do Rio de Janeiro, mas a gente tem unidades da Fiocruz em diferentes estados do Rio de Janeiro, ou do Brasil, perdão. E tem uma Fiocruz em Recife, tem um colega da Fiocruz de Recife, que ele relatou problemas da população ribeirinha junto à foz do Rio São Francisco. Porque eles consomem a água do rio e a água está salobra, então está tendo casos, por exemplo, de pressão alta, porque as pessoas estão bebendo água salobra, né, com excesso de sal. Então a pressão sistólica, diastólica das pessoas está aumentando, está tendo casos de pressão alta por conta da contaminação da cunha salina, justamente na foz do Rio São Francisco. Perdão por ter te interrompido. Imagina, assim que é bom, é conversa. Todo mundo trazendo ideias e tal. E aí vem o gancho com vocês dois, que é os impactos que essas mudanças têm sobre a saúde das populações, mas a saúde dos oceanos também, né? Dos ecossistemas que ali residem. A gente vê que isso afeta diretamente a qualidade dessa água, né? Não só a qualidade da água que a gente vai consumir, como Paulo está trazendo sobre o caso da hipertensão ali naquela população e que a gente pode estar vendo isso em outros lugares também, mas isso também pode favorecer a proliferação de certos agentes patogênicos. A gente vê uma relação muito clara do aquecimento dos oceanos com a proliferação de bactérias do gênero Vibrio, né, que podem causar, entre outras doenças, a cólera. A gente vê a propagação de doenças transmitidas pela água, especialmente em cenários onde tem inundações, alagamentos e a contaminação da água pluvial com a água residual. Então, a gente vê uma série de afetações, e isso só focando na saúde pública, né? Se a gente for olhar para a saúde daquele ecossistema aquático, dos organismos que ali vivem, que é uma diversidade imensa, daqueles que conhecemos e daqueles que ainda estamos para conhecer, a gente vê que esses impactos podem ser ainda mais substanciais. Então, acho que a abordagem da saúde única é a abordagem que nos dá uma forma, né, uma lente complexa de olhar para todos esses problemas e entender o quanto ele atravessa, né, essas várias saúdes que existem, que coexistem, né, de uma única forma aqui no nosso planeta. Maravilha. Gerson, queria te perguntar agora um tema um pouco mais específico relacionado à acidificação. Acho que tem relação aqui com o que foi falado agora. A acidificação ela já reduziu o pH superficial das águas marinhas, enquanto que a desoxigenação retirou 2% do oxigênio dissolvido do oceano. Como a combinação de águas mais ácidas
com menos oxigênio afeta recifes, mariscos e cadeias alimentares? E quais políticas de mitigação e monitoramento são prioritárias? E eu acho que vale aqui explicar o que é acidificação e o que isso tem a ver com a nossa saúde, né? Certo. Os oceanos têm uma determinada pH da água, né? E boa parte dos corais e dos animais que vivem nos oceanos são constituídos de carbonato de cálcio. Quanto mais acidificado ficam esses oceanos, a carapaça desses animais ou os corais que são constituídos de carbonato de cálcio, eles começam a ficar degradados e começam a ficar diminuir seu tamanho, e existe uma reação química que faz com que eles fiquem mais frágeis, né? Então, a acidificação dos oceanos, uma tendência de acidificação dos oceanos, que já aconteceu no passado geológico, né? Faz com que determinados grupos de animais que são constituídos por carbonato de cálcio, né, calcita, que são os minerais que constituem isso, faz com que esses animais sofram e entrem em um processo de extinção, até mesmo, certo? Então, o que deve se procurar é fazer com que esses oceanos diminuem a sua acidificação, né? E para que preservem essas regiões que são constituídas, e esses animais e esses hábitats que são constituídos por carbonato de cálcio, essencialmente, né? Por que tem ficado mais ácido? E você comentou que isso já aconteceu antes. E por que está diferente? O que é diferente do antes e do agora? É que do antes, quando não existia o homem, existia uma série de elementos que fazia com que determinados elementos entrassem dentro desses oceanos, desses mares, né? E um deles era eventos vulcânicos, né? Porque o homem não existia nesse tempo. Mas agora temos a questão da industrialização nos últimos 150 anos, que faz com que determinados elementos se precipitem, caiam nos oceanos e modifiquem, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Esse pH dessa água. Então, né? é através da chuva, basicamente. A chuva, os rios que conduzem, né? Uma série de modificações químicas na água, né? Que fazem com que isso faça a modificação. E afeta o oceano como um todo. E afeta o oceano como um todo. Existe o registro disso. Paulo? É isso, Paulo? Então, deixa eu tentar ver se eu embarco aí na explicação do Gerson. pH é a quantidade de H+, assim, de uma maneira genericamente falando, dos íons hidroxônio, né, da quantidade de H+, que você tem na água. O pH dos oceanos, ele é tamponado, né, ele é controlado pelo sistema CO2 carbonato, né, como o professor Gerson falou. Então, como a gente está jogando muito CO2 na atmosfera, uma boa parte do CO2 da atmosfera, ele é absorvido pela camada superficial dos oceanos. E aí, nas reações do CO2 com água, vai formar ácido carbônico, tá? Então, você tem a diminuição do pH porque você está formando ácido carbônico, que, tudo bem, eventualmente vai, nas reações químicas, né, que são do ácido carbônico, do bicarbonato, do carbonato, e eventualmente a precipitação do carbonato de cálcio, como o professor Gerson falou, vai reequilibrar esse pH do oceano. Mas, de novo, é uma questão de cinética, de velocidade, como o professor Gerson falou lá atrás. Então, assim, a gente está colocando muito CO2 muito rápido. E esse CO2 está virando ácido carbônico e está acidificando essa camada superficial do oceano. A gente pode fazer uma grande simplificação dos oceanos como duas camadas de água, uma camada superficial, e aí você tem uma descontinuidade de densidade, temperatura, salinidade, e uma grande camada profunda. Tá? E essa mistura entre a camada superficial e a camada profunda não se dá em todo o oceano, se dá em lugares específicos, né, do planeta, onde você tem a formação da corrente da circulação termalina dos oceanos, tal e tal. Então, o que está acontecendo? Você está absorvendo, numa grande parte, eu acho que cerca de 30%, se eu não estou errado nos últimos dados,
do CO2 produzido justamente desde a Revolução Industrial, né, para a atmosfera. Isso está sendo absorvido pela camada superficial dos oceanos, que eventualmente vai transferir esse excesso de ácido carbônico para essa camada profunda, onde ele vai entrar em equilíbrio com o carbonato que tem no fundo dos oceanos e equilibraria. Só que a velocidade desse processo natural ele é muito mais lento do que a absorção do CO2 atmosférico que a gente lança. Então você está acidificando essa camada superficial dos oceanos a nível global, e isso gera um problema justamente para os organismos, né, moluscos, para os corais, como o professor já estava colocando, que precipitam o carbonato de cálcio. Se você começa a ter um pH o pH é uma escala logarítmica, né? Então quando você sai, por exemplo, de um pH 8 para um pH 7, na verdade é 10 vezes mais, né? Quando você sai de 8 para 6 é 100 vezes mais. Então, assim, qualquer pequena variação de pH que numericamente para a gente, foi de 6 para 7, é 10 vezes aquela concentração de prótons, né, de íons H+. Então, assim, fica muito difícil para esses organismos para conseguir formar suas conchas, formar o seu esqueleto calcário, se você tem esse pH mais ácido. Lembrando que, naturalmente, o pH dos oceanos é um pH alcalino, acima do neutro, e ele está ficando mais para o sentido ácido, né? Está ficando menos alcalino. Então, isso é um problema. A questão também da perda do oxigênio, né? Você está esquentando o oceano e, de novo, a solubilidade do oxigênio, dos gases em geral, é também proporcional à temperatura do líquido. Então, se você esquenta, você diminui também, você esquenta a água, diminui a solubilidade, né? Todo mundo já ferveu água em casa, você vê aquelas bolinhas, justamente é o gás saindo da água, né? Porque você está esquentando. Então, essa combinação de coisas provavelmente vai também ampliar as zonas de hipoxia, de anoxia, né? Que são as chamadas zonas mortas, onde você não tem oxigênio, e você tem uma grande perda, né, de biodiversidade, de produtividade no fundo dos oceanos. Então, basicamente, você tem esse aumento do CO2 da atmosfera, que acaba se refletindo na quantidade de CO2, de ácido carbônico, quando reage com a água, na camada superficial dos oceanos, né? E isso leva a uma diminuição do pH, e aí com todas essas consequências que a gente está falando para os organismos, principalmente os organismos que têm um esqueleto de calcário, né? que precisam precipitar carbonato ao seu esqueleto. E de uma perspectiva sistêmica, isso nos afeta também, né? A nós, seres humanos, né? Por óbvio. Sempre afeta, ou direto ou indiretamente, né? Às vezes eu sou carioca, eu vivi quase a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro, então a gente está sempre colado no mar, então a gente acha que é só... Mas, na verdade, influencia de uma maneira geral. Porque quando você muda os oceanos, você muda o ciclo hidrológico do planeta. Então, as chuvas, né, ou as secas vão ser influenciadas por essa mudança no ciclo hidrológico. Eu costumo falar nas palestras que eu dou sobre mudança climática, que é basicamente uma crise hidrológica. Em um lugar você vai começar a ter muita água, no outro lugar você vai ter nenhuma água. E só para dar um exemplo, nós temos um processo natural, que é o El Niño, Laninha, ou Enso, como é chamado mais atualmente, que é um processo de interação do oceano com a atmosfera e que muda todo o regime, né, de chuvas, de precipitação, né, no nosso país e em escala regional e até escala global. Né? Perfeito. E aí, seguindo falando da nossa saúde, de que forma a poluição dos oceanos, né, especialmente pela contaminação de microplásticos e metais pesados, está afetando a saúde humana? Paulo, você pode começar, por favor? Posso, então. Até meu objeto de dissertação, de mestrado e tese de doutorado foi um elemento químico, que é o mercúrio. Então, eu tenho trabalhado bastante com a questão do mercúrio, que é considerado um poluente global, né? Então, em qualquer lugar que você vá, na biosfera, né? Se você for na Antártica, se você for no Ártico, qualquer lugar você acha contaminação com mercúrio, porque ele tem um transporte atmosférico muito relevante. E, por exemplo, essa questão da mudança climática está gerando
um derretimento da tundra, do permafrost que você tem junto da região polar, né? Junto do Ártico. E se estima que você vai ter um grande input, por exemplo, de mercúrio, que está associado a esse permafrost, a esse solo, que pode ser evaporado para a atmosfera, né? E se tem argumentado muito, na verdade, que a gente vive uma tríplice crise ambiental. Então, quando você pensa em perda da biodiversidade, quando você pensa em mudança climática e você pensa em poluição, essas três seria essa tríplice crise climática que a gente está vivendo. Alguns autores usam o conceito de sindemia. Então, e saindo do meu objeto de pesquisa, que são os metais, o mercúrio, você tem essa coisa nova que a gente está entendendo agora, que os plásticos vão se fragmentando, mas eles não desaparecem, né? Então você tem microplástico, nanoplástico, que acaba sendo incorporado na cadeia trófica, e embora ainda sejam necessárias mais pesquisas, pelo menos que seja do meu conhecimento, ainda não está totalmente esclarecido, mas já se tem algumas pistas dos danos à saúde que a ingestão dos metais já está bem caracterizado. Mercúrio é neurotóxico, muito importante, assim como outros metais, como chumbo, cádmio também. Mas na questão do microplástico é uma coisa mais nova e que está se entendendo que onde a gente busca atualmente você encontra microplásticos. E principalmente a exposição do homem se dá através da cadeia trófica, né? Então a gente acaba consumindo organismos que consumiram ou que foram expostos a metais e a esses microplásticos. E tem uma nova classe, né? Na verdade não é nova, porque são químicos que a gente já vem usando aí depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora a gente está começando a pensar que talvez eles não sejam tão bons para a saúde, que na literatura são chamados de químicos eternos, né? Que são os PFAS e PFOs, que é todo um grupo, né, novo de químicos. Assim, vou falar, para não ficar em PFAS e PFOs, que fica uma coisa meio longínqua, Teflon. Teflon que todo mundo usa, que todo mundo gosta, né, porque nada gruda no Teflon. Pois é, a gente está chegando à conclusão que talvez o Teflon não seja muito bom para a nossa saúde, mas é um poluente emergente, como os microplásticos, que está surgindo e está começando a ser avaliado do ponto de vista toxicológico. Eu gostaria de acrescentar o que o Paulo falou também a respeito da questão de microplásticos, né? E a palavra nanoplástico. Então, o plástico ele se fragmenta em vários tamanhos e se transforma em uma estrutura muito pequena e ela se confunde com sedimentos. E aí que está a questão. Por exemplo, nós temos as areias, areia grossa, média, fina. Depois a gente tem uma fração mais fina, que é o silt. E nós temos a argila, que é a menor fração que existe no sistema, né? E o que a gente está trabalhando bastante ultimamente é a questão do nanoplástico, né? Esse nanoplástico ele se confunde com as argilas, então ela é transportada pelos rios, pelas correntes e se confunde, né? Como um elemento que faz parte desse ambiente. Então o que está acontecendo, e é por isso que ela penetra nos organismos, nos peixes, agora foi registrado no cérebro, etc. Então, são essas partículas que são muito pequenas, que são os nanoplásticos, que se confundem com as argilas e que podem ser transportadas por grandes distâncias também, né? E se espalhando pelo globo como um todo, né? É bem importante isso que os meninos estão trazendo, porque apesar de que a gente ainda tem muito para descobrir, muitas pesquisas precisam ser financiadas, pensadas para avaliar esses impactos, principalmente no longo prazo, né? A gente vê, e é uma coisa que tem me preocupado muito, assim, enquanto neurocientista também, é o impacto que isso tem no neurodesenvolvimento, né? A exposição durante a gestação, essa inflamação que pode ser desencadeada dentro do organismo e que pode trazer impactos diretos no desenvolvimento global dessas novas pessoas lá na frente, né? Além de estar favorecendo, facilitando ou até mesmo agilizando o surgimento de outras doenças que já têm uma incidência crescente na nossa população, como é o caso das doenças neurodegenerativas, como é o caso de
outras doenças crônicas não transmissíveis que também se agravam muito com esses processos inflamatórios induzidos por estes microplásticos, estes nanoplásticos, né? Especialmente os nanoplásticos são uma preocupação por esse tamanho tão pequeno que pode estar passando barreiras importantes de proteção do corpo, como a barreira hematoencefálica, a barreira placentária, entre outras, né? Então, os impactos, eles, ao que parecem, dentro do que a gente tem hoje disponível e de sugestivo, parecem ser maiores do que a gente percebe, né? Parecem ser mais duradouros também, eu conheço alguns estudos que estão até investigando o impacto transgeracional, né? Então, tu ter ali a mãe, por exemplo, que se expôs, aí tu vê as consequências no filho, e depois, quando este filho tiver a sua prole, né, tu vê o quanto aquilo está deixando marcas no material genético dessa pessoa, na periferia do DNA, na epigenética, na programação celular, e como isso pode durar de forma transgeracional. Então, isso que eles estão trazendo é um reflexo de algo que só ressalta ainda mais, né, o quanto todas essas coisas são conectadas, e a gente não pode dissociar essa saúde do oceano, que é uma coisa que eu vou bater muito na tecla, com a saúde dos organismos que estão relacionados com ele também. Paulo, em 2022, a aquicultura... Pode complementar, por favor. Se eu só puder retomar, primeiro agradecer a Melanie pelos meninos, né, na minha parte, fico bem feliz ela me chamar de menino, que eu já sou, como é que eles falam, jovem há muito tempo, né? E eu esqueci de mencionar uma coisa que também é relevante na coisa dos microplásticos, na questão dos microplásticos, é que eles servem também de suporte, né? Então, tanto de suporte, por exemplo, para organismos, bactérias multiresistentes que vão se associar a esse microplástico, que pode estar na água, tanto na água de consumo humano, quanto na água no ambiente, nos ecossistemas aquáticos, mas eles também servem de suporte para esses poluentes. Então, assim, os metais, o mercúrio, adora grudar num plásticozinho, né? Então, eles servem também como suporte para carregar, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista microbiológico, uma série de riscos à saúde, né? Não só por eles em si, mas também enquanto suporte para químicos ou micro-organismos que tendem a aderir nesses microplásticos, por exemplo, fazendo um biofilme e aí podem ser carreados e chegar muito mais longe. Paulo, em 2022, a aquicultura ultrapassou... Perdão. Deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo. Vai lá. Paulo, o mercúrio, uma vez que entra no corpo humano, ele não sai, certo? Então, Gerson, depende qual mercúrio. Ah, sério? Porque você tem que ver qual a espécie química, né? Que você está falando. A gente normalmente fala de concentração total, né, dos elementos, mas não é muito certo do ponto de vista ecotoxicológico, porque você tem que ver a questão da biodisponibilidade. Então, se você estiver falando de metilmercúrio, eu vou te dizer que ele é lipossolúvel, que ele atravessa a barreira hematoencefálica e que ele vai direto para o sistema nervoso central e vai ficar muito tempo lá, e o tempo de meia-vida dele, biológico, é muito elevado. Certo. Se você me falar, eu sou menina há muito tempo, viu, Melanie? Então eu tenho umas amálgamas de mercúrio na boca. Se você me falar do mercúrio metálico, aí já é um outro toxicodinâmica e toxicocinética completamente diferente. O mercúrio metálico é muito pouco hidrossolúvel, muito pouco lipossolúvel. Ele vai tender a ser excretado, né, nas fezes e não deve causar tantos problemas. Se você fala do cloreto de mercúrio, por exemplo, é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, o órgão alvo dele vão ser os rins. Ele vai causar uma nefrotoxicidade. Mas ele é hidrossolúvel, então ele vai ser excretado mais rápido, muito mais rápido do que o metilmercúrio. Certo. E aí o metálico, que eu falei que não tinha problema nenhum, na verdade o metálico se volatiliza, né? Não sei se o Gerson é jovem há tanto tempo quanto eu, mas eu gostava de brincar quando quebrava um termômetro de mercúrio. O termômetro da mãe. A gente não tem mais, né? O termômetro e aí eu ficava mãe. brincando com mercúrio metálico. Se você tem mercúrio metálico no ambiente, aquilo ele tem uma alta pressão de vapor, e aí você tem um vapor de mercúrio, que aliás também forma quando você usa málcor, né? O vapor de mercúrio também tem uma outra toxicocinética, também tem uma outra toxicodinâmica, diferente do mercúrio metálico líquido.
o vapor de mercúrio também vai tender a se concentrar no sistema nervoso central. Então, assim, a gente fala do mercúrio, mas na verdade a gente deveria estar falando do metilmercúrio, do mercúrio inorgânico, do mesmo jeito do arsênio, por exemplo, né? Se você está falando do arsênio orgânico, arsênio inorgânico, são coisas completamente diferentes. Paulo, como é que a gente... Eu atrapalhei. Respondeu muito bem, bom, muito bem. Muito obrigado. Paulo, como é que a gente garante que o peixe, os frutos do mar que a gente acaba consumindo cotidianamente, eles sigam sendo fontes de alimento e renda, mas de um jeito sustentável e que valoriza também a pesca artesanal, principalmente aqui no contexto nosso nacional? Tá. Começando da parte do alimento seguro, tem algumas recomendações gerais, tá? Para todo mundo. Como o metal ele tende a bioacumular, e no caso do metilmercúrio ele tende a biomagnificar ao longo da cadeia trófica, são dois conceitos levemente diferentes. Bioconcentra, assim, eu tenho peixe nadando nessa água, então eu tenho a concentração de 1 na água e de 5 no peixe. Então ele bioconcentrou em relação à água que ele está. Mas biomagnificação é um pouco diferente. Então, na água tem 1, o peixe que está nadando nessa água, sei lá, uma sardinha, tem 5, e aí o atum que come a sardinha vai ter 50. Então ele vai aumentando ao longo da cadeia trófica, entre presa e predador. Então, de uma maneira geral, do ponto de vista, por exemplo, de metais, se você estiver falando de metais, os peixes herbívoros, os peixes que não estão no topo da cadeia, são melhores do que os peixes que eu gosto, por exemplo. Eu gosto de um cação, né, de um atum, dos peixes carnívoros. Eles tendem a ter concentrações mais elevadas de metais, por exemplo, do que os peixes da parte de baixo da cadeia, né? Os herbívoros, os fitoplantônicos, tal e tal. Então, essa, do ponto de vista de poluição, basicamente por metais, ou qualquer poluente que tende a se acumular nos tecidos biológicos, né, que tem um tempo de meia-vida biológica elevado, ou, eventualmente, que tenha biomagnificação ao longo da cadeia trófica, por exemplo, para não ficar só nos metais. O caso famoso do DDT, né, que era um pesticida organoclorado muito utilizado, que se descobriu justamente que ele ia também aumentando ao longo da cadeia trófica. Então, o caso importante era lá nos Estados Unidos, o símbolo deles, né, que é a águia e tal. E o que acontece? O que acontecia? O DDT ia se acumulando no peixe e tal, e aí a casca do ovo da águia era afetada com isso e se quebrava. Então, você tinha uma queda na reprodução da águia por conta disso, né? Então, assim, você tem algumas substâncias químicas que são bioacumuladas e algumas que são biomagnificadas, tá? Agora, especificamente na questão da pesca artesanal, eu tenho muita preocupação com isso. A gente está até com um projeto novo aqui no departamento, em colaboração com o Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Serra da Bocaina, que atua em algumas comunidades tradicionais, quilombolas, aldeias indígenas e comunidades caiçaras, porque o que eu vejo? Que todos esses impactos de mudança climática, de crise climática, vão afetar muito mais essas comunidades tradicionais, né, que têm uma vulnerabilidade, eles são vulnerabilizados, a melhor maneira de dizer isso. Não é que eles são vulneráveis, eles são vulnerabilizados pelas condições deles de vida e são muito mais expostos a essas mudanças dos ecossistemas. Então, acho que é urgente a gente fazer uma questão de uma melhor gestão costeira, né, e um olhar com políticas públicas voltadas para a pesca artesanal, porque ela provavelmente vai ser muito impactada por essas mudanças climáticas que a gente está vendo. E aí eu sou obrigado a falar, porque eu acho que é intrínseco ao tema, a questão da injustiça ambiental, né? Os que causaram menor quantidade do problema da mudança climática, eventualmente serão as comunidades que mais sofrerão as consequências dessa mudança climática que eles não causaram, né? E as que menos têm resiliência, né, para lidar com isso. Exatamente. Então, acho que é importante a gente sempre, quando estiver falando de mudança climática, trazer a questão da injustiça climática, né? De como todo mundo não vai sofrer igual, né?
e todo mundo não causou igual o problema que a gente tá vivendo, né? E vai viver pelos próximos séculos aí. E desculpa, Gustavo, talvez eu tenha derivado um pouco aí da tua pergunta. Não, foi muito assertivo. Excelente. Tá respondidíssimo. Tá louco. É impressionante. Muito boa a sua colocação. Eu ainda acrescentaria os rios, né? As comunidades indígenas que estão sendo afetadas por essas ações, o mercúrio, etc., no Alto Xingu, que eu acho que foi a própria Fiocruz, tinha trabalhos e estudos lá a respeito de mercúrio em sangue né, lá no Xingu, e a remobilização disso tudo que está acontecendo, porque o mercúrio que ocorre, existe mercúrio, agora a gente voltou para o tema mercúrio, mas eu peço desculpas, mas estão nos peixes, certo? Mas a remobilização desse mercúrio que aconteceu na Amazônia tem uma ação do homem, mas também existe um mercúrio natural que estava nas rochas que vieram e foram levadas pelos rios, né? Então, e estão sendo afetados pelas comunidades, e é muito grave o que está acontecendo lá, nessas regiões. Assim como a questão dos pescadores, essa questão social e essas mudanças climáticas que estão afetando os que menos os que menos provocaram as mudanças climáticas, né? Perfeito. Bom, e aí para encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria de ouvir de vocês três falar sobre a governança global, que vive um momento decisivo. O Tratado de Alto Mar caminha para a entrada em vigor, enquanto as negociações do Tratado Global do Plástico, em Genebra, fracassaram em fechar um texto. Quais impactos práticos essas duas agendas terão sobre a conservação, a pesca e a saúde pública nos próximos anos? Gerson, se você quiser começar. Esse é um tema que está sendo discutido nos últimos décadas, né, a respeito da questão da preservação dos oceanos, né. Existe agora também eu sou geólogo, né, então existe uma forte tendência da mineralização em águas oceânicas, bem forte, inclusive aqui no Brasil, né, mas nada está regulamentado. Existem alguns países que já se adiantaram e já estão fazendo mineração em alto mar, mas nada está... não existe um consenso ainda por esses países, porque eles acreditam que o oceano é uma jazida em potencial, assim como a Antártica, né? Então, essas discussões elas não param num determinado país ou um determinado governo, e sim determinadas ações e determinados interesses, como dizem um político antigo aí do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, dizia interesses, os interesses existem, né? E a gente está à mercê dessas descontinuidades, né? E a gente está precisando, né, entrar em acordos a respeito dessa questão das águas internacionais, do uso dessas águas, né, mas não chegamos a nenhum consenso ainda nesse momento. Eu acredito que em alguns anos, algumas décadas ainda serão necessárias para a gente chegar num acordo. Mas no momento geopolítico que a gente tem vivido, principalmente agora, né, nas mudanças que aconteceram na América e etc., a gente está longe de chegar a esse consenso. Mas aí, em termos de preservação, qual é a importância da gente chegar em consensos, né? Bom, é gigantesco, né? Porque as águas internacionais, elas são 70%, 80% de todas as águas dos oceanos, né? E a gente tem nelas uma grande riqueza, né, de fauna e flora, né? Por que não flora, né? As algas, que podem ser incluídas nesse tema. E a preservação disso é a preservação do planeta. Só isso. Simples assim. Simples assim. Paulo, você quer complementar? Então, eu acho que o que o Gerson está falando, né, que a gente está vivendo, essa crise do multilateralismo, né? A gente está
cada vez mais vendo, a partir de alguns governos, o enfraquecimento das agências internacionais, né, que teoricamente teriam esse papel de regular as relações entre as nações e não voltarmos a tempos, né, da lei do mais forte, ou da lei de quem tem um exército maior, ou maior quantidade de armas, enfim. Então, eu acho que primeiro é uma crise ética e uma crise política mesmo, de como se vê o mundo e entender que a gente só tem esse planeta, não tem plano B, né? Alguns falam colonização de Marte e tal, mas do ponto de vista, pelo menos assim, das nossas gerações, é esse planeta que a gente tem. E já tem alguns artigos, né, de alguns autores mostrando que a gente já excedeu a capacidade planetária em diversas questões, né? E a velocidade que a gente está tendo, a perda de biodiversidade, né, destruição de espécies que a gente nem conhece e que a gente nem sabe o que poderia ter, até do ponto de vista, né, utilitário da natureza, que poderiam contribuir para o homem, né, para a espécie humana. Então, acho que tem, antes de mais nada, um problema de crise ética. Há um tempo atrás, a gente organizou aqui um evento, eu estava na coordenação, na chefia do departamento, a gente organizou, se não me engano, foi a Re92 mais 10 anos, ou seja, já faz bastante tempo. E teve uma fala que eu achei muito importante do ex-presidente da Fiocruz, Paulo Bush, em que estava falando da crise ambiental, da crise, né, como a gente fala, da tríplice crise e tal e tal. E ele fez uma fala que eu achei importante, falando, olha, a gente tem uma crise ética, a gente tem uma crise de valores, né, é uma crise de como você vê o mundo, de como você vê as pessoas, né, de como você vive a tua vida e desse modelo econômico que a gente tem de exploração e de um consumismo que não está mais cabendo no planeta. Então, acho que a gente está chegando a um ponto de encarar, né, os limites do planeta e ver para onde a gente vai. Então, o Paulo já tinha falado, Paulo Bush já tinha falado isso há muito tempo e eu concordo com ele. Eu acho que antes de todas essas crises que a gente fala, a gente passa por uma crise de valores e uma crise ética. E só para falar sobre essa coisa dos acordos e dos desacordos, né? Por exemplo, a gente tem na área da saúde a Organização Mundial da Saúde, que mal ou bem, né, respondeu na pandemia e tem uma série de políticas importantes em escala global, né, de resposta a problemas de saúde, mas a gente até hoje não conseguiu formar uma agência ambiental no âmbito da ONU. O que a gente tem é só um programa, que é o PNUMA, né? A gente não conseguiu. Já há algum tempo que existe um esforço para se criar uma agência ambiental aos moldes, talvez, da OMS para o meio ambiente, e a gente não consegue. Até hoje, a gente tem agora a Agenda 20... Agora não, né? A gente já está tentando implementar a Agenda 2030, que é para depois de amanhã, né? Estamos em 2025, então a Agenda 2030 para depois de amanhã, e todos os ODS, né? E numa tentativa justamente de recalibração do desenvolvimento de uma maneira mais sustentável, mais harmônica, com o lema de não deixar ninguém para trás, né? Então, acho que isso é muito importante, mas vivemos essas grandes dificuldades. De qualquer maneira, esse tratado, né, do alto mar, que está dentro da conferência, né, da preservação dos oceanos, é um tratado muito importante, porque minimamente estabelece algumas regras, mesmo que alguns países, né, não gostem muito de tratados internacionais, que levem algumas restrições às suas decisões políticas unilaterais. A gente tem a questão das zonas econômicas exclusivas, então aquela parte do oceano fica protegido para a exploração, né, de outros países, só pode ser protegido, só pode ser explorado, né, utilizado pelo próprio país. Vocês devem estar a par, né, a Marinha do Brasil utiliza muito essa expressão da Amazônia Azul, que seria toda essa área, né, territorial do mar territorial brasileiro, vai além, na verdade, do mar territorial brasileiro, que seria do tamanho
basicamente da Amazônia que a gente tem em terra, por isso que eles chamam da Amazônia Azul. Então é bem importante, se esse tratado for adiante, for respeitado, você provavelmente vai conseguir, que é um dos objetivos, né? Que a gente tem, acho que a gente acabou até não falando muito dos ODS, né? A gente tem o ODS 14, que é o Vida na Água, que trata justamente dessa conservação dos usos, né? Do desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos, das águas costeiras. Então, embora a gente tenha esse ODS 14, tem uma série de entraves, né? Por exemplo, nós aqui da Fiocruz, a gente tem, aliás, é importante até eu falar isso, senão o pessoal vai ficar chateado comigo, a gente criou um grupo de trabalho, né, de oceanos, águas costeiras e águas continentais, porque justamente a gente entendeu que dos ODS, né, que estão aí preconizados na Agenda 2030, talvez o ODS 14 seja o ODS menos financiado, e dentro da abordagem de uma só saúde, a questão ambiental e, mais especificamente, os oceanos, talvez a que tenha com menor proeminência, né, dentro dessa abordagem de uma só saúde. Então, por isso, a proposta do grupo da Fiocruz, lógico, em parcerias com outras organizações, e eu nem vou me arriscar a falar quais organizações, porque eu vou acabar deixando algumas de fora, então seria vexatório, mas essa proposta de uma só saúde azul, que justamente busca contemplar e dar uma centralidade aos oceanos dentro dessa perspectiva de uma só saúde. E é fundamental esses acordos internacionais, porque justamente você passa a ter uma possibilidade, por exemplo, de criar áreas de proteção ambiental, e de repente isso pode levar a uma recuperação dos estoques pesqueiros. Assim, só para dar um exemplo simples, o tratado que proibiu a caça das baleias, né, já permitiu a recuperação da população de uma série de espécies. Eu não sou especialista em cetáceos de forma nenhuma, mas o que eu acompanho, né, é que um tratado simplesmente proibindo a caça já fez com que você tenha a recuperação de uma série de espécies, né, de cetáceos marinhos. Então, eu considero que é fundamental esses acordos, né? Eu acredito no multilateralismo, espero que alguns países, alguns governos que têm atitudes, digamos assim, mais contra o multilateralismo, entenda que no final todo mundo está vivendo no mesmo planeta e a gente precisa cooperar entre si. Essa coisa só da competição. Na verdade, o homem não chegou onde a gente está hoje com a competição. A gente chegou pela cooperação. Mas aí seria um outro podcast, um outro tema, e eu acho que eu já estou falando demais. Por outro lado, só para terminar, a falha, né, o fracasso na determinação de um tratado vinculante sobre plástico é um grande problema. Porque aí vai depender de iniciativas nacionais, de organizações não governamentais, e você não tem um arcabouço global em que todos os países se comprometam com ações, com objetivos e com metas. Então eu vejo como um grande problema, né? Nós já temos essas ilhas de plástico nos grandes giros oceânicos, se eu não me engano, a maior delas no Pacífico Norte, justamente porque é uma rota de comércio, né, importante entre a América do Norte e a Ásia. Então você tem essa grande ilha de plástico no meio do oceano, longe de qualquer região costeira. E, a meu ver, infelizmente, a tendência é que isso continue ou até talvez venha a piorar, já que a gente não vai ter um tratado que realmente tente regular isso e tenha objetivos e metas. E eu acho também que é importante trazer para o nosso público que está ouvindo, né, gente? Quando a gente fala de colocar o planeta no limite em vários aspectos, a gente está falando literalmente de cheque especial, né? Do planeta hoje, numa alegoria, tá no cheque especial aí para vários desses parâmetros que são indicadores importantes da sua saúde, né? Da saúde planetária, dos ambientes, como os meninos estão falando aqui. E para completar e alfinetar um pouco mais essa provocação, a gente cada vez mais está se aproximando da COP30, né? Que vai ser aqui no Brasil, que vai ser um momento de discussão, que a gente vai ter
muitos líderes importantes, né, de diferentes países, pelo menos a gente espera que eles atendam, né, para que a gente possa também despontar, ter um certo protagonismo nesse tipo de discussão também. Acho que é uma oportunidade muito grande da gente levar para frente muitas dessas pautas e sair dessa esfera de discussão que ainda reside muito nessa parte teórica sobre a crise e chegar numa operacionalização maior sobre os compromissos, né, que cada um desses locais precisa firmar. Porque é como o Paulo falou, né? A gente precisa entender que nós vivemos no mesmo planeta, que nós estamos sendo banhados por esses oceanos, né? Apesar de não estarmos no mesmo barco, nós estamos dentro desses oceanos, né? Então eu acho que é muito importante que a gente tenha que a gente traga essa conscientização para quem está escutando o nosso podcast, né? De que o cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil, especialmente esse ano, pode ser decisivo para muitas tomadas de decisão no que tange também a saúde oceânica e que vai atravessar a saúde de todos os organismos que residem nesse planeta. Então, chegamos ao fim do 8º episódio do podcast Crise Climática, uma só saúde, informação e conhecimento. Eu gostaria de agradecer muito ao Paulo Barrocas por sua excelente participação no programa de hoje. Paulo, obrigadíssimo. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição de vocês, se eu puder contribuir com alguma coisa. Obrigado. Agradecemos também ao Gerson Fauci pelas contribuições. Muito obrigado, contem sempre comigo, na medida do possível. Melanie, muitíssimo obrado por hoje. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Rede Saúde Única. Siga o @RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar mais conteúdos do podcast Crise Climática e uma só saúde, informação e conhecimento. E também nosso agradecimento à ProHub, à Famecos e à PUC pelo apoio técnico e de infraestrutura na gravação deste podcast. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.